Aí, tô de volta, gente. Tô de volta. Vou colocar aqui novamente a nosso tema. Aí, vamos lá, Letícia. Acho que agora vai, vamos lá. Pensamento positivo. Positivo, vai dar certo. Vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tô ouvindo barulhos aí, não tô te ouvindo. Tô ouvindo barulho de coisas. Olá. Agora ouvi, só não tô te vendo, tô te ouvindo. Mentira, congelou minha imagem. Verdade. Eu tô só ouvindo vocês. Olha, gente, mas assim, vamos fazer do jeito que tá, porque eu quero Vamos. tanto aprender, tanto aprender sim. Na verdade, eu quero ver como você trabalha com a gestão residencial, se é da mesma forma Sim, com que eu trabalho. Vai sim, ser uma oportunidade maravilhoso. ouro, né, Aimee? Uma oportunidade ouro. Com Mas, certeza, a gente não pode desperdiçar esse momento. exatamente, exatamente. A minha imagem, ela tá paralisada. Eu estou Não, vendo aqui. você, lindíssima, e a minha Ah, muito obrigada. paradinha. Ai, Paradinha toda. eu tô vendo você aqui, tá uma tela preta, não tô vendo nada. Eu acredito que eu consigo, acho que depois com o tempo deve dar uma estabilizada e finalmente te ver. Tá. Mas aqui tá uma tela preta. Eu Ah, acho que, pois é, eu acho que quando salvar vai aparecer só eu acho, não sei, porque isso não é a primeira vez que acontece, eu já vi em outras lives também acontecer tá isso. Dá uma muito instabilidade, menina. sobrecarregado. É, Terrível, agora terrível, vai de terrível. madrugada, né? Pois é, menina, olha, mas assim, a gente também não pode Não, desperdiçar a oportunidade, né? Tá todo não, mundo e qualquer aproveitando. coisa já fica combinado aqui que a gente repete. Esse assunto é Com certeza. delícia. Com certeza, vai ser um prazerzão falar um pouco mais da gestão residencial dentro do teu Sim. trabalho, da tua visão, né, de trabalho, dentro da tua proposta. Falar de organização, de gestão residencial é algo muito importante no momento que a gente está vivendo, né? E eu agradeço de antemão já a tua participação. Vou pedir pro pessoal já chamar, né, os amigos, a galera, chamar no aviãozinho, chama pelo menos 3 pessoas para poder a gente falar de um assunto tão importante que é a gestão residencial. Quero agradecer quem entrou, quem já saiu e voltou, ao Adriano, a Flavinha, que linda, muito obrigada por ter vindo. Luiz Fernando, temos a Claudiana. Claudiana, beijo. Quem mais? A Claudiana fez minha aula, minha palestra de organização financeira. Flávia tá sempre por aqui. Beijo, Flávia. Ó, Vandinha Lombardi, boa noite. Gente, chama a galera. Josi, linda. Beijo, Josi. Gente, chama a galera, manda coração para poder a gente chamar a galera, porque é um assunto muito interessante. Letícia, você tá me ouvindo? Sim, perfeitamente, Aimee, Muito bom. perfeitamente. Meus amores, vocês estão vendo a Letícia? O que vocês me dissessem aqui? Se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, para poder a gente já começar a conversar. Eu, infelizmente, não tô vendo a Letícia, infelizmente mesmo, mas eu tô ouvindo muito bem ela, tá? Para a gente não perder a oportunidade, nós vamos falar do assunto e eu prometo que a gente combina outra data, tá, Letícia? Para poder a gente Sim, se ver, que o negócio é é, nos fica no vermos. Instagram com a gente. Nem que a gente faça Não tem três graça. horas da tarde.
Não tem graça. Nem que seja três Vandinha da tá me tarde. vendo? Ei, Vandinha, lindeza! Você tá me Oi, vendo, Vandinha? Coloca um gente, sinal só pra gente saber. Eu vejo meu isso. rostinho travado e vejo a lindíssima Aimee. A Aimee só me vê no escuro, né? Até É, uma escuridão aqui só. Eu tô me sentindo carente aqui sozinha. tudo Porque parece que eu tem tô falando só pra mim. É muito estranho. muito estranho, né? Mas É, muito estranho. vamos vencer é, esse desafio, né, Aimee? Vamos, juntas, juntas. Você também é uma simpatia, um doce de Ah, muito pessoa, obrigada. super tranquila. Ó, o pessoal não tá te vendo, mas tá te ouvindo, hein? Me sintam aí com vocês de todo o coração. Vamos entrar direito, né, Amê? Boa noite para todos. Uma grande alegria. Eu gostaria muito de te agradecer, Amê, por esse convite, né? Maravilhoso. Somos apaixonadas pela tal organização. Então, assim, com muita alegria que eu estou aqui fazendo esse bate-papo, né? Levando a nossa forma de enxergar a organização para as pessoas. E aí, quem está nos ouvindo vai ter que sentir aqui mais ainda a minha emoção, a minha alegria, porque eu quero estar aí do lado de vocês, né? Vai ser um desafio para todos nós. Com certeza, com certeza. Não é? Eu queria. E um pouquinho, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse pra gente, Letícia, porque as pessoas estão Claro. só ouvindo essa voz gostosa, mineirinha, essa voz Mineirinha. deliciosa. Então, conta um pouquinho do seu trabalho, como que você chegou até aqui. Sim. Enquanto isso, meus amores que estão assistindo Letícia, que gostam do. Já conhece, tem gente aqui que conhece o trabalho da Letícia. Pega o aviãozinho que tem aqui embaixo, já manda para algumas pessoas, porque tem uma galera que está precisando entender um pouco mais desse trabalho, cuidar da sua família, e Letícia vai dar várias dicas hoje. Então vai lá, ó, manda o aviãozinho para chamar a galera, manda coraçãozinho pra gente, Letícia. Vamos que vamos, pode falando Bora, como que seu trabalho, o que você está bora, fazendo, pode falando, bora. a casa é sua. Ai, é tão gostoso, né, Aimee, falar de trajetória profissional. Eu fico tão feliz, assim, porque eu chamo de carreira PO, né? Carreira Personal Organizer, né? E eu Uhum. fui lá em 2010. Fiz a minha formação como personal organizer e ao longo desses 10 anos eu desenvolvi um trabalho de gestão residencial que eu adoro, adoro, adoro. E atuo hoje com um time organizer, né? Vandinha, inclusive, é do time organizer, está aqui nos prestigiando. É uma colaboradora comigo aqui em Belo Horizonte. Nós somos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço Amo. aí para todas, né? Todas as personagens aqui de Belo Horizonte, principalmente do time do ENA. Eu tenho uma empresa de organização, Aimee, que eu desenvolvi durante esses 10 anos. E nessa minha carreira personal organizer, abraçando aí a organização, gestão residencial, né, como eu me refiro, eu sinto assim como uma administração da casa. Eu sempre tive uma visão sistêmica, não sei se você já ouviu falar desse termo, mas eu gosto da organização sistêmica, aquela organização que vai além, assim, das dobras, né, dessa leitura apenas espacial. Então, durante esses 10 anos, nessa minha trajetória, na minha carreira personal organizer, eu me voltei para isso que eu amo, que é a gestão residencial, que é o que, em resumo, né, se a gente pudesse falar, é a administração da casa. Então, hoje, eu tenho a Duena Gestão Residencial, que é a minha menina dos olhos, a minha grande paixão, a minha empresa que executa, vai lá e faz, sabe? A gente vai lá e faz. A gente organiza tudo, inclusive a gestão, a administração da casa, né? E tenho também um negócio que chama Letícia Cordeiro. Nesse negócio eu faço, além dessas conexões maravilhosas, né? Com você e com mais outras aí,
A Priscila, que está aqui com a gente, lindíssima. Queridona, ó, nosso elo. É o nosso elo, viu, Pri? Nosso elo. A culpa é toda dela, gente. E aí eu faço esse negócio mais como essa educação no processo de organizar, né? Que seria, eu falo, Aimee, que é a filosofia da organização, que é levar os conceitos mais dessa transformação de vida e estar mais próximo das famílias, né? Com essa parte da educação no organizar. E tem, assim, pouquíssimo tempo que atendendo a pedidos, eu fiz o lançamento de uma plataforma para qualificar, capacitar e ajudar aí na carreira, na trajetória de personal organizer, né? Então, hoje eu atuo com essas 3 linhas, né? Uma que é a execução, que eu falo, que é a do ENA, né? Com o time do ENA. O outro é a educação da organização, que é o Letícia Cordeiro. E pouco tempo, agora tem um mês, o lançamento de uma plataforma voltada para formar e capacitar profissionais. A minha trajetória, ela foi guiada toda com base nessa visão sistêmica que eu tenho da organização, sabe? Essa grande paixão família, a minha grande paixão, a minha essência de vida é a família. Eu tenho uma estrutura familiar muito poderosa, sabe? Muito presente, marcante para mim. Então, o que eu fiz? Peguei a organização, que é a minha paixão, peguei o tema família, que é assim, minha vida, minha alma, misturei tudo e saiu aí o que eu chamo de gestão residencial. Muito bom. Você juntou o útil ao agradável, o que você gosta com o que você tanto gosta, né? E fez um enorme pãozinho de queijo que eu amo. Amo de paixão. Muito bom. Muito bom saber um pouquinho da sua trajetória. Não sabia que você já tinha tanto tempo de trabalho, não me lembrava desse detalhe importante. Gente, eu esqueci. Você não falou de algo muito interessante também, que você é coautora de livros, é uma escritora maravilhosa, escreveu super bem, participamos juntas do Mulheres que Inspiram o né? E ela falando brilhantemente do seu trabalho, foi muito lindo, o capítulo tá muito bonito. Não deixem de adquirir, tá, gente? Entre em contato com Letícia. Isso aí. E ela falou muito bem do seu trabalho lá, sensacional. Letícia, eu quero eu vou fazer linda pergunta. Antes de eu fazer uma outra perguntinha para você, você já falou de sua trajetória linda. Né? Claro. Galera, isso aí. Pois é, gente, não é um fantasma, é que o Instagram ou a internet, algum dos dois está querendo derrubar a gente, mas a gente não vai arredar pé daqui, viu? Então, a gente não está conseguindo, infelizmente, ver o rosto lindo de Letícia. Só estamos escutando esse sotaque gostosinho de Minas, que eu amo de paixão. Mas, gente, fiquem aqui ligados que ela tem muito conteúdo bom pra gente, tá? Letícia tá aqui conosco. Infelizmente, a gente não tá conseguindo vê-la, mas estamos ouvindo muito bem essa voz maravilhosa, tá? Regina, um beijo para todo mundo que tá participando, né? De coração. Alguns conhecidos, algumas pessoas que não me conhecem. Muito feliz e satisfeita das pessoas terem esse interesse pelo tema organização, né? Que é vida, né? E a organização da gestão familiar é muito importante nesse momento de quarentena, né? De isolamento, esse retorno. Alguns lugares estão retornando, já estão retrocedendo. Então, a gente tem que saber lidar bem com o nosso lar, com quem está conosco, né? Para poder a gente viver bem da melhor maneira possível dentro dessas nossas possibilidades, né? Então, queria mandar um beijo para Denise, o pessoal que voltou, né? Tá aqui com a gente, voltou, saiu, mas voltou, né? Denise é minha aluna na escola. Ai,
que Lá eu linda! sou Que muito bom! Ah, orgulhosa. é? Sou aluna do Oportuna. Minha mãe Muito escola bom! profissional organize. Eu fico muito orgulhosa, porque o meu lema é formar personagens de excelência, sabe, Amy? Esse que é o meu Uhum. grande propósito. Eu falo que a escola é o meu propósito, esse propósito de compartilharmos com as pessoas que também querem atuar no mundo, no mercado da organização, mas de uma forma verdadeiramente transformadora na vida dos nossos clientes. Então, um beijo, Denise, muito obrigada aí pela participação. O seu curso é de formação, Letícia? Sim, eu tenho o curso de formação, eu tenho os outros cursos de especialização e eu tenho um tal de papo de PO. Aimee, delícia! Hum. Você está nos devendo uma visita nesse papo de Ai, PO, tá? tô O mesmo. que é o papo de PO? É Ah, uma pode falar. resenha delícia, é profissional, mas é séria. 2 horas a gente conversa assim, cirurgicamente sobre temas do nosso dia a dia de trabalho, sabe? Bem assim, bem voltado para o que a gente. Aquele nosso dia a dia organizer. Então eu escolho um tema. Ele era feito de forma presencial, né, aqui em Belo Horizonte, e agora, Uhum. com essa, né, a fase que a gente está vivendo, ele está sendo feito de forma online, mas não perde qualidade, muito pelo contrário, a gente amplia a conexão. O último papo de Pel foi muito bom, foi delicioso. E aí, dia 30 convido você, as meninas, a gente vai ter o nosso próximo papo de PO, que é o tema, posso falar? Pode, por favor, aproveita o espaço, já faz a sua propaganda, por É favor. delícia, é uma conexão tão incrível, porque tem uma troca tão gostosa, e como é um ponto assim muito preciso, sabe? A gente consegue tirar muito conteúdo. Então, eles são só 2 horas, é uma coisa, é uma resenha profissional, né? O papo de PO. Nós vamos falar sobre os novos perfis, não são os novos 7 perfis dos clientes de organização e o que eles valorizam, porque a gente precisa entender essa estrutura para abordar, para a venda e principalmente para a entrega, né, do nosso trabalho. Então fica ali o E, convite para todos. e o Papo de PO, ele é em que plataforma? É no É no Zoom? Zoom. No Isso. Zoom? E que Isso. horas? Ele acontece por volta das 19h30. E eu vou variando entre terças e quintas, né? Para a gente dar Muito a bom. oportunidade das pessoas que têm aquele compromisso fixo, né, poderem participar. Mas o Nilma Muito bom. delícia. Estão todos convidados aí para um papo de PO. Muito obrigada. A Marlene, beijo Marlene que entrou. A Bianca da Singularize já colocou aqui, ó. A Aimee é maravilhosa, precisa mesmo ir para o papo de PO. Muito obrigada. Outra parceiraça Adoro. de coração, amigaça aqui, a Bia. Beijo, Denise, Vivi que tá aqui. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Deixa eu ver. Letícia, fantástica de ser sua aluna. Regina, obrigada por ter voltado. Delano também. Tiago. Almeida, Fábio Almeida. Gente, Meu muito grande obrigada, amigo, Marlene. Fábio. Muito bom. Priscila, minha mentora. Damari. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Manda o aviãozinho, joga coração, que a gente é muito. Eu sou muito carente, adoro corações, para poder chamar mais pessoas. Vandinha também. Então, seguindo nosso roteiro aqui, para a gente não se perder. Porque senão a gente vai bater muito papo, a live vai acabar caindo, Letícia. Vai. Você sabe que 1 hora é pouco para tanta gestão, né? Pois é, Ai, pois Pedro é. entrou, um abraço, Pedro. Pedro, um beijo. O Pedro é um Beijo. grande amigo nosso aqui de Belo Horizonte e explicar para ele que eu devo estar congelada nesse momento, mas a gente não larga essa oportunidade, né? E só queria Com falar certeza. também, para quem não conhece, saber que PO é uma abreviação de Personal Organizer, que é o nosso nome Isso aí. comercial, tá? Então, quando a gente falar PO, papo de PO, é o papo de Personal Organizer. Personal Organizer. Isso aí. Débora, um beijo também que entrou agora.
Gente, não é fantasma, é a Letícia que está falando, a gente não está conseguindo vê-la, infelizmente, mas a É o voz dela é fantasma maravilhosa. A voz está lindíssima. Então, Letícia, como você trabalha na gestão residencial? Você está juntando o trabalho de organização com o trabalho com a família, que são suas grandes paixões. Como que você trabalha na gestão residencial e como que nós, clientes, vamos precisando de você, como que você atua? Sim, dentro dessa prestação de serviço, gestão residencial, né, que é uma visão da administração da casa. Então, para ficar bem fácil de entender, Anny, é como se fosse uma empresa. Eu enxergo uma residência com contornos de empresa, sim, claro que com todo amor, com toda uma estrutura diferente. Mas nessa parte da administração, ela é muito parecida. Por quê? Dentro de uma casa, a gente tem afins queridos que precisam compartilhar, gerir, delegar, executar várias tarefas, né? Hoje, as pessoas buscam muita harmonia, aconchego, aquela otimização de tempo e produtividade, né? Então, quando eu falo sobre gestão residencial, o gerir é igual ao administrar. E eu enxergo que uma boa administração de uma casa, ela tem 4 bases, vamos falar assim em resumo, né? Que é essa organização dos espaços, essa harmonização dos espaços que a gente tem em casa, que envolve quantitativos, a melhor acomodação, então toda essa estrutura que a gente tem do personal organizer, né? Do organizador profissional. Mas, se a gente pensar num bem morar, e hoje as pessoas querem muita praticidade, a gente precisa então ampliar um pouco a organização quando a gente oferece isso para um bem-estar familiar. Então, por exemplo, as rotinas da casa. A gente precisa organizar, confeccionar planners de atuação. Então, é muito importante a gente sistematizar e colocar praticidade dentro das rotinas da família. Tem aí a rotina infantil, né? A rotina de estudo e a rotina de limpeza e execução da higiene da casa. Então, envolve vários aspectos. O que limpar, como limpar, quando limpar. E a gente percebe dentro desse processo que a gente executa há 10 anos, como que a gente economiza nessa parte? Nossa, Nê! Então, assim, tem um fator muito essencial quando a gente entra com a rotina. E não basta só organizar espaços e deixar rotinas mais inteligentes. Existe um aspecto que eu chamo que é muito importante para o laço familiar, que é a base da alimentação. O alimentar em família, né? Essa ação de estar em família para alimentar. E o que eu percebi durante esse tempo também é que as pessoas, elas têm essa necessidade, mas existe também uma dificuldade nessa questão. O que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, quantidades e um roteiro para você deixar isso mais prático, né? Porque às vezes você tem pouco tempo. Então as pessoas estão deixando essa parte da alimentar em família um pouco de lado por causa dessa sobrecarga. Mas quando você faz uma organização, uma sistematização desse cardápio, as pessoas ganham tempo e produtividade, né? Que é uma palavra linda nessa área da alimentação. E quando a gente junta organização inteligente de espaços, rotinas mais otimizadas, uma base alimentar econômica, prática, Aimee, você mais do que eu pode falar. A gente cai é batata, né? Na economia. Pois é. Na economia. Com certeza. Então, essas são as 4 bases de atuação para uma gestão, para uma melhor administração. Organização de espaço, rotinas, a questão alimentar, né, que é o cardápio, e a economia do lar. Então, são estruturas que exigem uma série de conhecimentos, parcerias, né? Tem todo aqui os bastidores, eu chamo, sabe, Aimee, os bastidores disso, de estudo, dedicação, parceria, atendimento a clientes. Então, hoje eu tenho a empresa, que é a Dueno, né? A gente trabalha com esse time, eu tenho as minhas parceiras, organizers,
E eu fico muito feliz quando eu faço essa proposta de entrega. Então, a pessoa, né, ela pode pensar dentro do universo casa, que é a minha especialidade, né? Eu sou uma especialista em residência. Eu não fiz a minha carreira, não estruturei minha trajetória no corporativismo, nas empresas. Então, o meu foco todo é familiar. Mas sim, uma casa, ela pode ser gerida, ela pode ser administrada dessa forma, né? Econômica, prática e organizada. É porque, na verdade, assim, o trabalho de organização, ele traz economia. É porque como a gente trabalha com serviço, é difícil do cliente visualizar isso. Mas quando a gente começa a trabalhar com a organização, aí eu digo no caso na organização que eu falo dos cômodos e tudo, já tem essa pegada da economia. Sim, Imagina a gestão residencial, né? A gestão residencial ela consegue unir a organização mesmo, do organizar closet, a despensa, porque tudo isso vai trazer uma economia. Mas ela também traz essa pegada de realmente economizar mesmo, do cliente ver onde ele está economizando durante esse sim, processo. Né? exatamente. Quando você cuida da rotina da família, você está aí cuidando da economia também da família. Por isso que você acaba tendo uma pegada, né, uma visão de gestão mesmo, né? Tem que equilibrar incluir um pouco digamos assim, do empresarial dentro da casa. É Sim, bem engraçado de porque falar, se né? você pensar que Mas, uma grande executiva, vamos falar de uma executiva, de uma empresa uma grande empresa que demanda muitas ações, muitas delegações, muitas estratégias, muitos planejamentos dessa mulher. Vamos fazer esse exemplo, né? E não dá tudo certo nessa empresa? Ela não arrasa? Agora a gente pega esse raciocínio e coloca na proporção da casa dela, colocando muito amor, muito carinho. Ou seja, é o melhor dos mundos gerir uma casa. Porque tem amor, tem parceria, tem queridos, sabe, Aimee? Então, essa que é a minha estrutura das minhas propostas, né, para a família. E o interessante, porque quando a gente é uma gestora residencial, a gente acompanha por um tempo maior a família, né? Porque para você desenvolver é um processo que eu falo dentro de um projeto, né? O projeto Gestão Residencial. Então a gente tem as fases. E para cada família a gente tem um foco de atenção, né? Então tem famílias que eu entro pelo cardápio, mas aí a gente vai executando as outras tarefas. Tem família que a gente entra pelo espaço, pela necessidade de organização espacial. Mas essa visão sistêmica me permite oferecer e orientar as pessoas, porque muitos nem imaginam de um potencial da organização, quem dirá da gestão residencial, né? pois Então, a é. gente vai conduzindo com com a gestão, né, com essa possibilidade do lar estar mais harmonioso, porque tem famílias, Aimee, que só a organização espacial, ela agrega, mas ela não é o suficiente. Sim, infelizmente, mas esse trabalho seu acaba dá uma agregada na família, né? Muito, eu falo, Porque, né? porque existem famílias que às vezes precisa de uma pessoa de fora para intervir e dar uma unida, porque assim, a mulher, a gente traz essa cultura de que a mulher tem que cuidar da casa, dar o jeito dela de cuidar, e o marido e os filhos ficam bem, né? Tranquilos. E não é Tranquilo. bem assim que a banda toca, né? A gente precisa Eu falo demais. dividir, delegar bem isso, né? Entender, compreender, sermos gestoras da nossa casa. Eu gosto muito de usar esse termo quando eu faço uma palestra, orientando uma cliente dentro da casa dela, porque às vezes ela fica perdida, né? O que que eu faço? Porque eu não dou conta, ou eu não tenho paciência, ou eu não há cooperação. Então eu começo a abrir a visão dela para isso, para a gestão da casa. E aí a gente tem que percorrer várias etapas, né? A questão da educação, a questão da cooperação mesmo,
simplificar, Aimee, às vezes simplificar as tarefas da casa, sabe? Menos produtos, rotinas mais assertivas, tranquilidade. Eu tenho uma proposta que eu faço com meus clientes que eles assustam e depois adoram, que são as reuniões familiares. Eles assustam, depois a gente faz e tudo vai dando certo, né? Até para a gente delegar. A delegação tem algumas clientes que elas querem delegar, mas elas não querem entregar, né? Então elas pedem para fazer, mas tem que ser do jeito delas, da forma delas. Então existe aí toda uma estrutura que a gente vai acompanhando para que isso seja sucesso, né? E nesses 10 anos de atendimento, eu acompanho, assim, muitas famílias, algumas famílias recorrentes, que é um trabalho de recorrência, né? E é sucesso, assim. Então eu falo, a gente tem aquela famosa frase, né? A organização transforma as pessoas. Essa frase, ela é muito comum no nosso meio organizer. E eu acabo completando que a organização transforma as pessoas e as suas relações. Porque realmente a família acaba se interagindo, se respeitando, se entendendo, colaborando. E aí eu entro com um termo que eu adoro, Aimee, que é parceria familiar. Essa tal parceria familiar é tudo. É verdade. É o X da questão, porque a mulher tem que tirar esse fardo que muitas vezes ela, que foi o que você colocou, porque ela quer que, muitas das vezes, ela quer que seja feito do jeito dela, e aí ela acaba pegando tudo, né? E os outros, né? Já que ela quer fazer, você se acomoda mesmo. Agora, quando você já junta, né, a família, reúne a família, divide esse peso com todo mundo, não fica pesado para ninguém, né? E é importante ter essa parceria, assim. A mulher, ela tem um papel importante na família, mas o marido, a esposa também tem seu papel importante, os filhos têm seu papel importante, né? Todos são importantes. Então é importante. É muito importante ter essa parceria. Sem parceria não anda, né? Não flui. Uma empresa não vai andar bem se não tiver os colaboradores ali juntos, né? No mesmo intuito, com o mesmo propósito, em parceria. Da mesma forma a casa. Se ficar cada um para um lado, cada um faz as suas atividades, ninguém se reúne, não estão juntos, né? Fica difícil. Exatamente. E aí não existe essa harmonia. Porque o que é legal de uma casa, né? Dessa convivência familiar, é você ter paz, é você ter ali um aconchego, é você ter um querido que você pode contar, é alegria, né? A gente precisa ter lar, né? Casa é diferente de lar. Então, é verdade. Se a gente quer construir aí um lar, a gente tem que usar muito dessa estrutura da gestão residencial. É verdade. Antes de eu entrar na nosso próximo ponto, você falou de algo muito interessante que as pessoas não estão acostumadas, que é com relação à reunião familiar. É muito importante isso, de tempos em tempos, reunir, ver o que está dando certo, o que pode fazer de errado, o que está fazendo de errado, que pode mudar, o que não está fazendo, que não está gostando, né? Poxa, mãe, eu não estou gostando de lavar louça, tem outra coisa para fazer, então vai trocando, né? Ou então fazer um rodízio de tarefas também, é muito importante. Aí eu lembro que a primeira vez que eu falei isso com meu marido, gente, foi tão engraçado falando de reunião familiar, porque só eu e meu marido por enquanto, né? Não temos filhos ainda. Aí eu tava na rua com ele e falei assim, moleque, a gente precisa fazer reunião de família. Aí eu tava andando com ele, daqui a pouco eu continuei andando, Tiago, vambora! O que foi? Aí ele ficou parado na rua. O que você está parado? Eu tô procurando quem, Thiago? A família. Você não quer fazer reunião de família? Meu filho, eu e você somos uma família. Gente, eu ri muito. Eu falei, gente, Thiago, você e eu somos uma família, a gente tem que se reunir. Exatamente, nós vamos falar um pouquinho das estruturas familiares e tem muito a ver isso, né? Pois é. E assim, o que eu gosto de acrescentar é que existe um ingrediente mágico para as reuniões familiares, que é sabedoria. A reunião familiar não pode ser ringue de luta. Então, precisa
muita sabedoria, né? Alguns clientes a gente precisa realmente preparar a família, ter uma orientação. Por quê? É um momento de tranquilidade que nós vamos falar do que precisa falar, mas de uma forma harmônica, com paz. Então, assim, não faça dessa proposta, dessa reunião familiar, um ringue de luta, porque senão você não consegue alcançar essa parceria, né? Tem esse ingrediente aí que é a sabedoria. Nós mulheres, principalmente, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os perfis de liderança dentro de família que existe, mas de forma geral, nós mulheres é que direcionamos a casa, né? Nós temos esse papel de natureza, cultural e etc. Então, a gente precisa muita sabedoria, tem alguns passos que a gente precisa percorrer para que a gente não faça cobrança, para que não haja um desgaste, né? Então, o importante é que essa reunião familiar, ela tenha ali um resultado positivo. Um resultado que as pessoas vão começar a mudar processos e começar a construir a tão sonhada parceria familiar. Muito bom, muito bom. Ah, e aí, deixa eu só terminando a história, porque coitado, né? Eu tenho que me redimir. Aí ele, depois disso, a gente passou a fazer reuniões, mas, ó, gente, é o que a Letícia falou, não pode ser octógono de UFC, não. É onde a gente vai trocar ali as informações mesmo. Tem hora que vai ter o embate, sim, porque nem sempre, não é 100% de concordância, mas tem que chegar num acordo. Mas é o momento em que a gente troca as informações e coloca mesmo no papel o que quer fazer, o que não pode fazer, o que é para fazer. Hoje ele diz que ele é CEO da empresa. Antes ele dizia que ele era o presidente da nossa empresa, que é a nossa casa, e eu era diretora executiva. Certo. Agora ele me promoveu. Ele disse que ele é o CEO da nossa casa e eu sou a CFO, porque eu cuido das finanças. Que ótimo, que bom. Mas rola muita parceria mesmo, é o que você diz, Letícia, tem que ter parceria. Ele tem as tarefas dele, eu tenho as minhas, é meio que no automático já, a gente não tem que ficar normal, direcionando. Né? Vai virando uma estrutura normal ali. Sim. É muito legal. E vira uma rotina, e a rotina que a gente chama da melhor maneira que se pode ter, né, do sentido da palavra, sem embate, sem briga, flui tranquilamente, de forma muito em paz mesmo, tá, gente? É questão de hábito, né? Antes só de eu passar para a próxima pergunta, que é bem importante, tem uma perguntinha aqui. Rô, muito obrigada, organizo com amor, virou hábito, vira mesmo. Tem uma pergunta aqui que é da Flávia, deixa eu ver só se eu encontro. Eu tô vendo ela aqui, ó. A gestão vai variar de acordo com a estrutura familiar ou envolve outros aspectos? Isso. Pode responder, Aimee? Pode. Ela fez outra pergunta depois também. Aí eu te faço a pergunta. Mas pode responder essa. Tá. Uma gestão residencial, né? Que essa parceria familiar, ela tem alguns aspectos que a gente precisa observar. Mas claro que cada estrutura familiar você vai ter mais facilitadores ou dificultadores para implementar, para desenvolver e até mesmo para lapidar, né, Aimee? Sabe, Flávia? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui das estruturas familiares, né? E a gente percebe hoje novos arranjos nos lares. A estrutura familiar, ela está mudando, né? Mudando. Então, qual que é a observação que eu faço quando a gente vai fazer um projeto de gestão residencial? Independente de ser muitas pessoas na família ou só um casal igual a Aimee, isso é importante, mas não é o essencial. O que é um grande dificultador? A estrutura, o hábito e como que foi desenvolvido esse perfil familiar. Quando a gente fala do perfil familiar para a gestão residencial, a gente tem que ter mais essa visão e esse aspecto
de liderança dessas atividades, de quem que tem o papel de conduzir, né? Porque toda casa tem o seu líder, toda casa tem o seu condutor, né? Tem casa que o mesmo líder é aquele que faz toda a estrutura financeira. Então, a gente tem vários perfis de família. Mas se a gente puder fazer uma separação aqui, eu gosto de falar sobre 4 perfis e como que cada perfil desse, a gente precisa trabalhar a gestão residencial. Então, vamos falar o primeiro perfil familiar, que é aquele que existe ali um líder, né? Os outros são orientados e a ele cabe toda essa orientação e até mesmo a execução das tarefas familiares. Então, a gente pode falar sobre donas de casa, né? Sobre as mulheres que são responsáveis pelas tarefas. Vou incorporar aqui também os homens que são responsáveis pelas tarefas de casa, porque hoje existe essa figura também, né? Os homens aí cada vez mais tendo essa responsabilidade, às vezes ele é pai solteiro, vamos falar assim, né? Ou seja, o importante é que a gente enxergue um líder e os outros ali sobre a demanda dele. Como que nós vamos trabalhar? A gente tem que concordar que a gestão aqui precisa ser muito maior e a delegação também precisa ser muito maior, né? Para a gente desenvolver essa parceria familiar. Então, a abordagem, a metodologia, precisa haver uma conscientização. Principalmente se a gente chega numa estrutura dessa, né, familiar, com o peso maior, uma sobrecarga maior em um único perfil da casa, você chegar já determinando, sem trabalhar ali a estrutura do hábito familiar, é muito difícil dessa gestão residencial dar certo. Por quê? A gestão residencial, a base dela é a base da delegação, da parceria familiar, de você concordar e de você fazer aquilo com uma aceitação, né, Aimee? Precisa trabalhar todas essas estruturas. E se a gente comparar esse perfil familiar com o outro perfil, né, que existe aí essa liderança, vou dar um exemplo, a mulher é responsável por toda a administração, mas existe ali um apoio de terceiros, que pode ser uma diarista, que pode ser uma mensalista. Então, muda um pouco essa estrutura de como vamos compartilhar a gestão residencial, porque se você tem uma casa onde existe uma mensalista, não pode existir aquela cultura de que o empregado faz tudo. O empregado vai pegar seu copo no sofá, o empregado vai pegar seu pijama no chão do quarto. Então, são coisas que a gente precisa entender, né, de acordo com esse perfil, para a gente conseguir trabalhar essa parceria familiar. Porque parceria familiar não significa eu tenho ou não tenho empregada, né? Somos apenas um casal. Ou meus filhos são pequenos, né? As pessoas têm uma visão ou uma dificuldade quando a gente fala estrutura familiar que tem filhos pequenos. O casal, né? Os responsáveis, eles nunca conseguem encontrar ali qual que é a idade ideal para começar essa estrutura. Desde 1 ano de idade, a gente já pode começar com esses conceitos de organização para os pequenininhos, né? E aí, quando a gente entra, por exemplo, que eu encontro também um perfil que todos já colaboram, que todos já têm essa ajuda, essa conscientização, né? Os pais, os filhos. Então, você tem um facilitador, né? Eu chamaria esse o perfil ideal, né? Eu acredito que a gente está caminhando para isso, sabe, Aimee? Para essa... Sim, é uma tendência. É uma tendência. É uma tendência cultural. É uma tendência porque, primeiro, com a mudança da lei, né, das empregadas, muita gente deixou de ter empregada, ficou só com as diaristas, né? E essa necessidade, né, que acabou me impactando dentro de casa, você acaba necessitando de ter uma colaboração maior da família, né? Exatamente. E tem assim, nós mulheres estamos saindo para trabalhar mais tempo fora, né? Eu vejo que a rotina infantil, ela cada vez mais, ela tem mais tarefas e precisa quase que uma orquestra, né? Você precisa orquestrar uma agenda infantil, né? Porque é balé, judô, natação, inglês, professor disso, professor daquilo, aula particular.
Então, a estrutura social de uma criança está crescendo muito, então precisa haver aí uma gestão em cima disso, né? Então, esses perfis, cada um demanda um método, né, eu falo o seguinte, um método para iniciar essa gestão residencial. E o caminho ou as objeções que cada família vai dar tem muito a ver com isso. Então, por exemplo, o caso mais difícil que eu acho é quando há completa ausência da educação de que a casa é de todos, né? Existe ali hábito por anos e anos. Então, para você virar para um filho ou para um marido, ou até mesmo para uma esposa, né? Que aqui a gente não pode fazer esse tipo de julgamento de que só as mulheres cabem. Na maioria, sim. A gente sabe que a maioria é composta aí das mulheres que são as grandes gestoras da casa. Mas, quando existe essa ausência dessa educação, você vai precisar mudar um hábito, né? Então, o diálogo tem que ser muito maior. Essa percepção que a casa é de todos precisa ser muito maior. Então, desenvolver essa gestão, essa parceria familiar, tem um complicador, né? Existe, às vezes, Aine, até uma rebeldia, sabe? Você utiliza da não ajuda, você é responsável. Então, assim, é um trabalho muito gostoso, é um trabalho meticuloso, sim, mas é um trabalho que o resultado para a família, para a gente, ele é tão grandioso que vale muito a pena, né? Eu sou uma apaixonada aí com essa estrutura da gestão residencial, sabe? Eu Muito bom acredito, mesmo. Flávia, qualquer dúvida, né? A gente pode aí complementar essa resposta. Muito bom. Ela colocou uma outra pergunta que é interessante. Você já respondeu, mas teve outras pessoas que entraram aqui. Eu queria que você respondesse novamente. Qual o ponto principal na gestão residencial? Sabe aquela dica, aquele pulo do gato para uma boa gestão residencial, Letícia? Qual dica você daria nesse momento? Eu acredito que é enxergar o outro, simplificar, Aimee. Porque se você vai encarar um projeto de gestão residencial dentro da sua casa, muitas das vezes você precisa simplificar o que você tem de necessidade, sabe? Isso que nós falamos. Delegar é passar para o outro e ele tem que ter a possibilidade também de atuar do jeito dele para que ele incorpore isso, né? Então, eu acho que a dica primeira quando quem quer fazer aí uma organização, uma gestão, né, residencial, seria isso, simplificar, né? Às vezes não é a estrutura que você quer que ela seja implementada de início, então você começa pelo mais simples, pelo que é possível da pessoa incorporar, e com o tempo você vai ampliando esse conhecimento, né? Muito bom mesmo. Excelente. Antes, eu ia entrar com uma pergunta agora, mas eu vou colocar no finalzinho, que a gente tem uns 10 minutinhos ainda. Eu Nós queria que temos 10 você... minutos. 10 Ótimo. minutinhos. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir para você mandar uma frase para gente que é sua de inspiração, que você usa para gestão residencial, que você... Sabe assim, é o seu foco. Eu gosto dessa frase, essa frase inspira o meu trabalho. Para passar para os nossos seguidores aqui. Teria uma, Letícia, para compartilhar para a gente? Né? Tem várias. A Flávia está agradecendo. Eu aqui Que bom. agradeço, tá, Flávia? Aliás, a todos que estão participando, que estão mandando perguntas, coraçõezinhos, né? Que é muito gostoso a gente receber Muito bom. coraçõezinhos. E podemos já combinar a próxima, né, Aimee? O que faltar Vamos aqui, sim. a gente vai fazer, nós vamos trazer outros dias. Tem uma frase que eu gosto muito de falar com os meus clientes e com as pessoas, né? Porque eu acho que ela acalenta, sabe, Aimee? Acalenta a gente nessa expectativa grande aí de desenvolver gestão, colaboração em casa, que é a seguinte frase, que a parceria familiar, ela é um exercício de amor,
mas ela é uma recompensa, né? Ela é uma premiação que vem com o tempo. Então, a gente precisa trabalhar as pessoas que estão com a gente com calma, sabe? Desenvolvendo novos hábitos familiares. Então, eu gosto muito dessa frase, porque ela nos permite atuar com mais calma, né? Você fazer uma gestão residencial, você tem que ter sabedoria, você tem que ser estrategista, né? E, assim, entender que isso é um exercício de amor, um amor familiar. Nós estamos falando aí dos nossos queridos. Então, essa seria, assim, uma frase para nos inspirar. A parceria familiar é um exercício de amor e uma premiação que vem com o tempo. Com certeza, com o tempo mesmo, porque cada um responde ao trabalho de uma forma diferente, diferenciada, Sim. né? Eu respondo com o meu tempo, o meu marido tem tempo dele, né? Os filhos da gente terão um tempo deles, né? Cada um com a sua idade, com o seu jeito de ser, né? Com o seu perfil, cada um vai ter o seu tempo e cada resposta ao seu tempo, né? A gente tem que respeitar isso. E A às vezes parceria E a parceria, como você bem disse, ajuda muito nesse sentido, né? Porque um entenderá o outro, né? E é um processo que às vezes a gente fica tão apavorada que a gente não consegue enxergar os pequenos, grandes passos, né? Então, assim, a gente precisa enxergar os pequenos, grandes passos. E quando a gente fala sobre família, existe aí esse vínculo, esse laço, né, que une os queridos que estão vivendo ali juntos. E às vezes você quer a perfeição da gestão residencial, mas tudo que a gente já conseguiu fazer, né, as propostas que foram verdadeiramente executadas de forma assertiva, isso já é, assim, um ganho tão maravilhoso para esse relacionamento familiar, que a gente não precisa ficar muito estressado. Eu quero essa perfeição, eu quero que os meninos cheguem, que já tirem o uniforme, que isso, aquilo, o marido. Você consegue chegar nisso, mas dê os passos pequenos, né? Dê o exemplo, tenha paciência e seja estrategista, Aimee. Você tem que ser uma estrategista. Tem hora que tem que ser estrategista de guerra, né? Mas com o tempo eles vão, sabe? Eu acho que nós estamos mais abertos à nova geração e nós estamos mais abertos a essa mudança mesmo de cultura. E nós tivemos um fator, assim, que caiu em peso em todas as famílias, que foi essa fase que nós estamos vivendo da pandemia. Verdade. Né? Então, desafiadora, né? Desafiadora, que veio aí trazer essa necessidade gritante da parceria familiar, né? Dessa harmonia na delegação das tarefas, de quem que vai abraçar o quê. Para quê? Para a família ser feliz. Né? Uma pessoa sobrecarregada e os outros tranquilos, não valorizando, só sujando, não valorizando ali o aspecto financeiro da casa. E isso é uma coisa que está ficando para trás na nossa cultura, né? Aos poucos a gente está caminhando aí para uma geração mais sustentável, para uma geração que tem mais consciência, né? Então a gente precisa incorporar aí com os nossos queridos essa tão amada gestão residencial para a gente construir nossa parceria familiar. Que tema importantíssimo nesse momento, né? Esse momento de confinamento está sendo importantíssimo lidar com isso, né? Porque a gestão residencial você não trata só de um aspecto, você trabalha, o foco é a família como um todo, né? Exatamente. A saúde familiar como um todo, isso é muito importante. Por isso que eu pedi a sua presença aqui, né? Porque eu sei que seu trabalho é muito importante nesse sentido. E aí os nossos 5 minutinhos finais, já vou me despedir. Agradecer a todo mundo pela presença, por todo o carinho que vocês tiveram com a gente. Saíram, voltaram, né? Deu tudo certo. Vocês estão ouvindo a vozinha só da Letícia, mas a gente vai voltar com a Letícia mais vendo-a. Vou até escolher um horário diferente. Sabe aquela frase, né? Nunca te vi, sempre te amei.
Também com a vozinha dessa, não tem nem como não amar, né, Letícia? Essa voz mineirinha gostosa, uai. Muito bom, bom demais dar conta. Muito bom. Eu peço desculpas em nome do Instagram, que não permitiu a minha Que quis te imagem. derrubar. Ele quis te derrubar, mas a gente não deixou. Tá vendo a estratégia, a paciência, né? Que é um tempero aí da gestão residencial, ela ganhou. Pois é. E eu quero agradecer a você pela presença, agradecer a todo mundo pela presença. Vou deixar os 4 minutinhos finais para você. Você fica à vontade, antes que derrubem a gente, Letícia, para você falar a sua próxima turma, qual é a próxima turma que você vai ter aí formando, e onde faz as inscrições, tanto do Papo de PO quanto do curso, tá? Ótimo. Mas você só tem 4 minutinhos. Então, Ó, beijo, gente. muito Fica à vontade, Letícia. obrigada. Então, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, né, dessa plataforma de ensino Oportuna, é só vocês entrarem em @cursosoportuna. Lá nós falamos sobre essa organização sistêmica, tá? E o convite que eu faço para participarem do nosso próximo Papo de PO, ele é dia 30, às 19h30. Nós vamos falar aí de um assunto muito bacana da organização. E é um caminho para a gente entrar na gestão residencial, tá? Eu agradeço a participação, aguardo vocês lá no Oportuna, lá no Duena Gestão Residencial, e eu me coloco à disposição de todos. Muito obrigada, Letícia. Acabei de seguir. Já vim logo, você foi falando, já peguei aqui, já estou seguindo também para acompanhar. Parabéns pelo lindo trabalho que você está fazendo, né? Com o que você já faz com Duena, com a Letícia, agora com Cursos Oportuna. Sucesso. Deus te abençoe. E estaremos em breve. Eu espero conseguir estar no próximo Papo de PO. Senão a gente vai agendando, a gente vai confirmando. Sim. Muito obrigada, Letícia, pela presença. Gente, muito obrigada pela presença, obrigada pela paciência, viu, Letícia? Adorei esse encontro nosso. Mesmo só te ouvindo, eu adorei. Nunca te vi, sempre te amei. Um beijo, Aimee. Beijo, gente. Organização por aí, né? Ah, com certeza. Olha, um beijo, gente. Obrigada, Beijo. Letícia, mesmo, viu, pelo carinho e paciência aí, mesmo Tô só te dando ouvindo. tchau, tá? Tô dando Tá tchau. bom. Ó, então eu dou por você. Beijo. Eu dou por você, então. Gente, muito obrigada. Bom descanso para todos, bom restante de semana. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.